dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer ao convite para estar aqui nessa manhã, fazendo essa fala de abertura em nome do Ministério Público Federal, na pessoa da Andréia, agradecer ao Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais da Universidade Federal de Minas Gerais, Me apresentar: eu sou membro do Ministério Público Federal no Estado do Paraná, desde 1999, sou procurador da República, tenho atuado com questões nesta temática, em casos concretos, especialmente a implantação de usinas hidrelétricas. Tenho coordenado, no âmbito da Procuradoria-Geral da República, da 4ª e 6ª Câmara, um grupo de estudos em licenciamento ambiental de grandes empreendimentos, e também participei da Comissão do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CDDPH, que apurou violações de direitos atingidos por barragens e que publicou um relatório no final de 2010, aprovado pelo Conselho, indicando, fazendo um diagnóstico da situação de implantação de barragens no país, indicando algumas recomendações ao governo do Estado brasileiro, enfim, às entidades envolvidas na implantação de barragens, no que diz respeito a essa questão de violações de direitos, no sentido de preveni-las, remediá-las, enfim. Acho que, de fato, a proposta temática proposta para esse evento ela é bastante oportuna, na medida em que nós estamos vivendo um momento peculiar no país, de uma retomada do processo desenvolvimentista, que é importante que nós paremos para fazer algumas reflexões. Na verdade, nós vemos de um processo histórico desenvolvimentista que, no passado recente, na década de 50, com os anos JK e o seu plano de metas previa o crescimento de 50 anos em 5. Tivemos na década de 60, 70, 2 planos nacionais de desenvolvimento, alguma dificuldade nos anos 80 com isso, por conta da década perdida, enfim, como se convencionou chamar, para em 90 temos aí um período de desestatização, um plano nacional de desestatização. Enfim, esse processo de intervenção do Estado na economia é retomado já dentro de um governo dito popular, a partir de 2003, 2004, 2005, com o Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, em diversas áreas, que na verdade nada mais é do que a reedição desses planos anteriores, num processo de crescimento que, no nosso entendimento, ele é muito pouco sustentável. Eu acho que, de fato, é realmente importante que a academia ela se reúna para que faça reflexões, ouça a sociedade, enfim, os diversos atores envolvidos nessa questão. Bem, a temática, então, resolução negociada de conflitos ambientais e garantia de direitos humanos e difusos. Me cabe trazer algumas palavras sobre isso, num contexto de abertura de um evento dessa natureza, o que não é, na verdade, uma tarefa muito fácil, até porque temos um tempo bastante reduzido. Eu vou procurar ser muito breve, mas me parece que a questão se coloca num momento que, de fato, ele é muito oportuno. Acho que nós vivemos um momento de crise, e as crises, acho que nós temos que procurar tirar o melhor proveito delas. São momentos, de fato, para que a gente consiga promover alguns avanços na sociedade, e eu espero que assim seja, que a sociedade brasileira faça bom uso deste momento para aprofundar a democracia brasileira e tirar, de fato, as melhores lições disso. O fato é que, na verdade, quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando de um processo histórico de construção de direitos. Na verdade, a Hannah Arendt diz que os direitos humanos não são um dado, mas são um construído. Na verdade, nós devemos participar desse processo de construção, e este é um momento de construção, mais um momento de construção nesse processo. O Joaquim Herrera Flores diz que direitos humanos, mais do que direitos, são processos, resultado sempre provisório das lutas que os seres humanos colocam em prática para ter acesso aos bens necessários para a vida. Então,
de fato, é um processo permanente e constante de luta para que a gente possa avançar no reconhecimento de direitos. Se nós olharmos para o passado, nesse processo de construção histórica dos direitos humanos, nós temos isso lá iniciado como marcos históricos mais distintos. A Revolução Francesa, e os seus documentos, e a Revolução também, a própria Declaração de Independência dos Estados Unidos, mas temos os maiores avanços no pós-guerra, a partir de 45, 48, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, enfim, e a partir de 66, com 2 pactos de direitos, que são convenções internacionais de direitos humanos, que é o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que juntos constituem, esses 3 documentos, a declaração e os 2 pactos, uma Carta Internacional de Direitos Humanos, né, que é a base, na verdade, do moderno direito internacional dos direitos humanos. Então, passa por um processo de internacionalização do reconhecimento desses direitos e passam, então, esses direitos a virem a integrar as cartas constitucionais dos Estados, desde então. Bem, nós temos, então, a partir de 66, um processo contínuo de ampliação desse rol de direitos ali estabelecidos, a partir de 48 e 66. Então, na década de 70, nós tivemos a ampliação desses direitos com o reconhecimento dos direitos ao meio ambiente, a partir de Estocolmo, 72, como marco institucional dessa questão do reconhecimento de direitos ambientais. Na década de 80, tivemos a Declaração do Direito ao Desenvolvimento da ONU, né, que, na verdade, vem tratar da integração, na verdade, e do reconhecimento como primeiro marco normativo internacional que vem falar sobre a questão da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Porque, na verdade, as 2 cartas de direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, na verdade, elas surgem pela dicotomia que existia no mundo na época da Guerra Fria e que impedia que houvesse a integração desses direitos. Mas, a partir de 86, já se reconhece, a partir da Declaração do Direito ao Desenvolvimento, de que são direitos que devem ser enxergados como indivisíveis e interdependentes, né? Na década de 90, tivemos, então, o aprofundamento da questão do reconhecimento do desenvolvimento sustentável, que já são conceitos que começam a ser construídos na década anterior, mas que passam, então, a promover essa integração entre desenvolvimento e meio ambiente, né? E aí temos como marco a Rio 92. A partir do início deste século, temos o aprofundamento na questão de reconhecimento de direitos humanos com o avanço no reconhecimento dos direitos de diversidade cultural, né? E aí temos 4 importantíssimos marcos normativos no campo internacional, duas declarações de direitos e 2 convenções, né? Temos a Declaração Universal sobre Diversidade Cultural, né, de 2001, e a Declaração da ONU sobre Direitos dos Povos Indígenas, de 2007. E temos a Convenção sobre a Salvaguarda de Patrimônio Cultural e Material, de 2003, e a Convenção sobre Proteção e Promoção de Diversidades e Expressões Culturais, de 2005. Bem, nós não podemos enxergar esse conjunto normativo que começa com a internacionalização dos direitos humanos do pós-guerra, do pós-segunda guerra, de uma maneira fragmentada. Na verdade, é um conjunto de direitos que ele vem paulatinamente sendo ampliado e que precisa ser enxergado na sua integração, na sua interdependência, na sua indivisibilidade. E para isso a Convenção de Viena de 93, ela vem e estabelece como um marco isso no campo internacional, né, no sentido de que é essa maneira como devem ser vistos esses direitos, de uma maneira, então, em que deve prevalecer o reconhecimento da sua indivisibilidade e interdependência. Bem, me parece que quando nós falamos de um processo de desenvolvimento sustentável, é um processo que deve necessariamente enxergar esses direitos dessa forma e reconhecê-los, né? Procurando, obviamente, trabalhar esses direitos de maneira que nenhum deles seja afastado ou aniquilado no processo de implantação de projetos ou obras de desenvolvimento. Agora, me parece que tem um outro fator extremamente importante do processo de desenvolvimento,
que ele vem sendo um pouco descuidado, né? E eu estou falando especificamente do processo de participação democrática. Na verdade, não há desenvolvimento sem democracia, né? E é exatamente na participação democrática que você vai conseguir efetivamente promover a construção efetiva desses direitos, já que eles não são tão autoevidentes como se possa imaginar, né? Na verdade, há um constante processo para reconhecimento de identidades culturais neste contexto de desenvolvimento e para a distribuição ou redistribuição de bens materiais, e é necessário a ampliação da participação pública para que efetivamente nós possamos, então, ter essas questões reconhecidas. Desenvolvimento, a Melina Girardi Fachin diz que diz respeito efetivamente à participação na vida social, econômica, cultural e política por meio de um processo com abertura democrática suficiente a permitir uma existência autodeterminada e digna. Ou seja, a dignidade da pessoa humana tem que ser o centro do processo de desenvolvimento, até porque a dignidade da pessoa humana é a norma fundamental do ordenamento jurídico brasileiro. É ela que deve nortear todas as ações de governo, de Estado, todas as ações da economia, da política, enfim. A Flávia Piovesan, uma das nossas maiores autoridades no que diz respeito a direitos humanos, ela fala que não há direitos humanos sem democracia, nem tampouco democracia sem direitos humanos. O relatório do Programa Nacional, Programa das Nações Unidas do Desenvolvimento, PNUD, de 2002, ele diz o seguinte: a política é importante para o desenvolvimento porque as pessoas de todas as partes querem ser livres de determinar os seus destinos, de exprimir os seus pontos de vista e de participar nas decisões que moldam as suas vidas. E me parece que esses são direitos que vêm sendo sistematicamente negados no atual processo democrático brasileiro. A democracia brasileira, ela precisa aprofundar no que diz respeito aos seus aspectos econômicos, sob pena de nós efetivamente naufragarmos no projeto de sustentabilidade que se propõe, né? Sem participação, qualquer projeto ele já nasce com a pecha da insustentabilidade. Me parece que o que nós estamos questionando não é nem propriamente dito os direitos que estão sendo negados, violados, mas é a própria legitimidade das escolhas e das decisões, porque elas não estão, de fato, sendo democráticas. E nesse sentido, quando nós falamos então em desenvolvimento sustentável, não basta mais nós falarmos apenas no tripé econômico, social e ambiental, mas é fundamental que nós o enxerguemos do ponto de vista também da participação democrática. Existe um outro espaço de tensão importante que está sendo descuidado e que nós precisamos voltar os olhos para eles, que é uma tensão entre crescimento e democracia. Bem, quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, no campo do direito, e vocês devem ter ouvido muito falar na questão das decisões judiciais e de como, na verdade, trata-se essa questão do ponto de vista de conflitos entre direitos ambientais, econômicos, sociais, e como, na verdade, as decisões são tomadas a partir de uma ponderação de valores entre essas três questões, né? E aí eu acho que é importante que nós paremos para refletir quando, na verdade, nós estamos falando de desenvolvimento sustentável, em que medida que, de fato, nós podemos aplicar isso chamado como regra da proporcionalidade. Você faz uma ponderação de valores para afastar determinados direitos em privilégio de outros, e o que tem prevalecido é sempre o econômico em detrimento do ambiental e do social, né? Em que medida que isso é adequado no plano de desenvolvimento sustentável? Quando, na verdade, o desenvolvimento sustentável implica no reconhecimento de todos os direitos de uma maneira equitativa, igualitária, sem que, na verdade, haja o aniquilamento ou afastamento de qualquer desses direitos.
Quando nós falamos em direitos humanos, é necessário que nós nos remetemos a uma noção de conteúdo essencial dos direitos humanos. Quer dizer, há um mínimo que deve ser sempre resguardado de determinados direitos que não pode ser jamais aniquilado. Na verdade, não existe direito humano ou direito que seja absoluto. Todos os direitos são passíveis de restrição. Agora, em que medida que é possível restringir direitos ambientais ou sociais no contexto de desenvolvimento sustentável? Acho que essa talvez seja uma das grandes questões, que seja um dos desafios que nós precisamos, enquanto sociedade, enfrentar e fazer isso repercutir, inclusive, no âmbito judicial, né? Porque no âmbito do executivo nós já sabemos que não tem tido grande repercussão, mas me parece que é fundamental resgatar o papel que deve exercer o Poder Judiciário, e obviamente o Ministério Público tem fundamental importância como aquele que de fato vai levar as questões para a decisão judiciária, ou tem o poder de levar grande parte dessas questões, de exercer a sua função contra-majoritária. Num contexto desse, em que houver ameaça de aniquilamento de direitos de grupos minoritários, né, na verdade, o papel do judiciário é exercer a sua função contra-majoritária, que é a sua função num regime democrático, e fazer garantir, de fato, os direitos desses grupos, né, o que nós não temos, infelizmente, conseguido em grande parte desses processos. Me parece que, na verdade, nós teríamos que trabalhar melhor a questão de procedimentos de implantação, os procedimentos ambientais de uma maneira geral, de maneira que nós possamos garantir a efetiva participação democrática e fazer efetivamente valer, nesses contextos, a opinião e os direitos dos grupos minoritários, o que tem sido muito difícil. Né? Bem, processos e procedimentos ambientais deveriam, embora nós não tenhamos conseguido, produzir decisões que sejam conforme os direitos fundamentais, que sejam de acordo com a nossa Carta Constitucional de Direitos e com todas essas normas de direitos humanos que estão no plano internacional, mas também são normas de aplicação e que devem nortear a interpretação das normas internas do país, né? E que, obviamente, tem sido bastante dificultado. Nesse sentido, por exemplo, a identificação de impactos deveria ser um processo participativo, né? Deveria ser um processo aberto, de pleno acesso dos grupos atingidos na própria produção da informação ambiental. Até porque a identificação de impactos está diretamente relacionada com o processo de construção e de reconhecimento de direitos. Nesse sentido, o arcabouço legal constitucional existente, me parece que ela é uma base irrenunciável, né, de direitos, mas uma base que ela deve servir, na verdade, para que seja a base de sustentação para o avanço no reconhecimento de novos direitos, especialmente no que diz respeito aos direitos de diversidade cultural e modos de vida diferentemente estabelecidos, né, que são direitos muito recentemente reconhecidos no campo internacional e cuja construção interna ainda está toda para ser realizada. E aí, nesse sentido, o artigo 11 do PIDESC, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele nos dá a base de um princípio que ele deve ser muito caro, e é muito caro no que diz respeito à questão de desenvolvimento, que é o princípio da proibição do retrocesso, né? E tem um conceituário direto desse princípio, que é o princípio da melhoria contínua das condições de vida. A proibição do retrocesso me parece que indica que, se nós devemos estabelecer um mínimo essencial no que diz respeito a direitos humanos na implantação de projetos de desenvolvimento, esse mínimo implica que nós não podemos ter uma piora nas condições de vida de qualquer pessoa. E o da melhoria contínua das condições de vida implica que esse processo ele não apenas não deve produzir uma piora, mas ele deve produzir um ganho. Na verdade, é aquilo que no direito francês se convencionou chamar de efeito cliquet, né, que ele é importado do métier dos alpinistas, que diz o seguinte: você só pode ter movimentos para cima, né? Ou seja, você deve necessariamente promover uma melhor distribuição dos ônus decorrentes dos processos de desenvolvimento
ou seja, você não pode concentrar as perdas ambientais nos espaços onde estão populações menos favorecidas, e os ganhos também devem ser melhores distribuídos. E para isso, o GPR vai falar sobre a questão de justiça ambiental. Eu não vou entrar nesse contexto porque ele é mestre nessa questão, vai falar com muito maior propriedade do que eu sobre essa questão da distribuição de ônus e benefícios dos projetos e do processo de desenvolvimento em si. Né? Mas um princípio nos deve ser, me parece, muito claro, que é: nós não podemos, nesse processo, substituir bens socioambientais por bens de capital. Né? O dinheiro não pode substituir aquilo que são valores que são imateriais, que são intangíveis e que estão sendo precificados no processo de desenvolvimento, infelizmente. Existe sim um mínimo minimorum a ser observado nesse processo, que é de fato a rejeição de qualquer esvaziamento dos direitos humanos fundamentais. Neste contexto, já finalizando, porque afinal de contas nós temos aí pouquíssimo tempo, eu acho que o grande desafio que nos parece que se apresenta é promover de fato um desenvolvimento sustentável com efetiva participação democrática desde a produção da informação ambiental. A informação ambiental não é um privilégio de cientistas que estão fechados nas universidades e se dizem detentores de um saber que deve ser aceito por todos. Ela deve ser objeto de um diálogo efetivo com saberes tradicionais, com a sociedade civil organizada, e deve ser fruto desse diálogo, dessa interação dialógica de culturas. Deve ser conhecido nesse contexto a questão da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. A construção de soluções que devem efetivamente promover o respeito, então, e a garantia desses direitos. Devemos obter decisões que sejam mais justas, atendendo aos critérios de justiça ambiental e, portanto, que promovam uma melhor distribuição de ônus e benefícios. Decisões que sejam, acima de tudo, éticas e que reconheçam as imensas desigualdades econômicas, sociais e diferenças culturais que colocam grupos humanos em estado de vulnerabilidade e desigualdade nesse processo. E, efetivamente, que tenhamos procedimentos e processos que promovam a efetiva participação, então, em todas as etapas do processo de desenvolvimento, desde as tomadas de decisão, quanto à implantação de projetos, até as tomadas de decisão, já quando iniciado a tomada a decisão, iniciada a implantação de determinado projeto. Enfim, era isso que eu tinha para dizer, espero ter contribuído.